Então, boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre a doença do disco intervertebral em cães. O nosso grupo é composto pela Gabriela Fernanda, por mim, Gabriele, pelo Rúbio e pelo Rafael. Então, o nosso relato de caso, ele foi baseado no tratamento, né, de doença de disco intervertebral em cães, com fisioterapia e reabilitação veterinária. Então, a coluna vertebral dos cães, ela é dividida em 5 partes, sendo elas a cervical, a torácica, a lombar, a sacral e também a caudal. Aí nessa imagem a gente tem esse animal que mostra onde fica cada uma delas. Então, a doença do disco intervertebral, ela é uma patologia mais frequente em cães, ocorrendo lesões na medula espinhal, mas ela é mais comumente em região da torácica e também da lombar. Apesar de 15% das discopatias nos cães acometem a região cervical, sendo a dor e o sinal clínico mais evidente. Então, a etiologia na doença do disco intervertebral, ela ainda é uma doença indefinida. Esse artigo, ele relata que a causa dessa enfermidade é a degeneração do disco intervertebral, e essa degeneração ela pode ser fibroide e também condroide. Temos traumas, desidratação dos discos por sedentarismo e também hipomobilidade de condrodistrofias, que são as causas já estabelecidas para a ocorrência da doença do disco intervertebral. Os sinais clínicos, né, dessa doença, ela vai ter a fraqueza muscular, hemiparesia, a tetraplegia, paralisia, tetraplegia, espasmos cervicais, vai ter também, o animal ele vai ter a dor, né, na palpação, rigidez cervical, relutância em flexionar e estender a cabeça e o pescoço. Esses vão ser os aspectos básicos da doença do disco intervertebral. O diagnóstico, então, o diagnóstico presuntivo é a partir da clínica do paciente e através de exames físicos e neurológicos. O diagnóstico definitivo fica com auxílio de exames complementares de imagem, como a radiografia simples, mielografia, tomografia computadorizada e a ressonância magnética. E os exames complementares são hemograma, os bioquímicos séricos e análise do líquido cefaloraquidiano. Então, são importantes para excluir outras doenças que mostram sinais clínicos parecidos. Então, se a gente conseguir fazer tanto o exame físico, neurológico, junto com exames complementares e com auxílio da imagem, a gente vai conseguir chegar no diagnóstico mais fácil. Então, temos duas imagens que foi diagnosticada pelo diagnóstico de imagem, uma pela tomografia computadorizada e outra a radiografia, onde tem, a Gabi está mostrando ali, a gente tem onde vai ter os problemas da doença do disco intervertebral. Tanto na radiografia a gente consegue ver, como na tomografia também. Então, ali onde tem a flechinha, a gente consegue ver. O tratamento, então, os tratamentos da doença de disco intervertebral vão variar de acordo com a gravidade e consistem basicamente em tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Caso mais inicial, você faz o uso de medicamento, e um caso mais agravante, mais acentuado, assim, o tratamento vai ter que ser cirúrgico. E independente do tratamento de escolha, associação com técnicas de fisioterapia e reabilitação veterinária são capazes de gerar efeitos benéficos e interessantes sobre esta patologia. Então, após tanto o tratamento cirúrgico ou medicamentoso, fazendo a parte da fisioterapia e reabilitação, a gente vai estar conseguindo disponibilizar a melhor vida para o cachorro, porque a gente vai conseguir
além do tratamento, auxiliar ele em técnicas para que ele melhore ou tenha uma qualidade de vida melhor. O tratamento clínico, então, ele é baseado em repouso em ambientes restritos, como caixas de transporte e gaiolas, onde o animal fica restrito a se mexer. Então, quanto menos ele se mexer, por ser uma doença que ataca o disco intervertebral, é melhor. Então, quanto menos se mexer, melhor. O animal deve ficar em repouso absoluto por pelo menos 6 semanas, permitindo, assim, a cicatrização da hérnia. Então, quanto menos ele se mexer, mais rápido ele vai ter a cicatrização. Então, pelo menos aí 6 semanas para a cicatrização. E pode ser indicado como forma de amenizar dor, os analgésicos, anti-inflamatórios ou glicocorticoides. Então, o uso de anti-inflamatórios, qualquer um que seja indicado, vai dar melhor qualidade de vida, porque vai amenizar a dor do paciente. O tratamento cirúrgico, então, ele é indicado para animais que tenham momentos da doença do disco intervertebral recorrentes e não apresentam melhor no tratamento clínico conservativo. Então, como eu falei, caso mais leve, vai partir para o tratamento clínico, se não melhorar, vai para o tratamento cirúrgico. E existem diversas técnicas para esse tipo de correção cirúrgica, sendo elas a descompressão ventral, a fenestração do disco, laminectomia dorsal e a hemilaminectomia. Então, são técnicas usadas para o tratamento cirúrgico da doença do disco intervertebral. Então, daí vai de cada veterinário responsável ver qual a melhor forma de fazer o procedimento cirúrgico. Então, essas técnicas aí estão aí para auxiliar. E as modalidades fisioterapêuticas aplicadas. Então, a fisioterapia pode ser iniciada 48 horas após a cirurgia, quando em caso de tratamento cirúrgico. Então, ela é bem recente, então, em 2 dias após o tratamento cirúrgico, a gente pode definir a modalidade que quer e já pode partir para a fisioterapia. Em tratamentos clínicos, podemos entrar com a fisioterapia logo após a estabilização da dor. Então, usando os anti-inflamatórios, o glicocorticoide ali, para amenizar a dor, a gente já vai poder começar com a fisioterapia e a reabilitação para o animal. Então, sempre tendo um manejo correto com o animal, para que não prejudique a doença do disco intervertebral. Então, sempre tentar usar uma técnica que acabe não prejudicando o animal, e sim ajudando ele. E as modalidades que mais surgem efeito nesses casos são o laser terapêutico, a termoterapia, que é uma das mais utilizadas, cinesioterapia, a hidroterapia, a eletroestimulação, bem como massagens e alongamentos. Então, isso aí vai variar. Como é por exemplo, no procedimento cirúrgico, tem que cuidar, porque é aberto, feito o corte no animal, tem que cuidar, no mínimo, essas 48 horas, para não acabar prejudicando ou abrindo onde foi feita a cirurgia. Então, e essas técnicas aí, tudo já é recorrente, então pode trabalhar com qualquer uma dessas técnicas que vai muito bem. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos, então, desse relato de caso que a gente abordou. No trabalho, o objetivo dos autores, então, foi relacionar um problema que é bem comum na rotina da clínica de pequenos animais, especialmente em cães. E esse problema com o tratamento junto ao auxílio da fisioterapia e reabilitação animal. Então, a fisioterapia associada ao tratamento médico ou cirúrgico, ela vai promover casos onde a recuperação ela é mais rápida e mais completa do animal. O relato de caso, ele abordou e buscou contribuir com isso, com a área de tratamento dos cães, né, com a doença do disco intravertebral, com o auxílio das técnicas de fisioterapia, como foi citado pelo Rafa, e revisar a literatura também, onde se teve êxito no tratamento desse caso abordado.
O estudo, então, trouxe diferentes possibilidades de como fazer a fisioterapia nesses animais com doença do disco intravertebral e buscar recuperações desses tecidos nervosos que foram lesionados, né? E também ajudou a prevenir graus onde teve atrofia muscular e chegando ao próximo da normalidade do membro. Também ajudou a prevenir o desenvolvimento de fibroses e contraturas, melhorando a função de membros parésicos ou até mesmo já paralisados. Esses cães acometidos com as doenças do disco intervertebral, eles passam por tratamentos que podem ser conservadores ou cirúrgicos, como já foi comentado, dependendo da severidade dessa lesão. E com base nisso, a fisioterapia veterinária, junto à reabilitação, é realizada de forma programada, né? Como o veterinário responsável achar melhor, através de massagens, auxílios de agentes físicos, alongamentos, a hidroterapia e exercícios distintos, como foi abordado no estudo. O relato de caso, então, era um animal de espécie canina, né? Um cão, SRD, sem raça definida, uma fêmea, tinha aproximadamente 6 anos de idade e pesava cerca de 15 quilos. Isso foi no dia 30 de outubro, lá de 2012. O quadro clínico dela era cabeça baixa, orelhas para trás, pescoço rígido, dificuldade em se locomover, tinha espasmos musculares na coluna cervical, hiporexia, que era falta de apetite, vocalização e outros sinais clínicos que indicavam, então, uma dor aguda por parte do animal. Esse animal vivia, então, em um apartamento, onde o piso tinha uma textura lisa, e era submetida ao convívio com escadas por volta de 3 anos. Tinha um comportamento, de um cão calmo, e tinha não tinha o hábito de correr e pular pela casa com frequência. A única coisa, ela tinha a rotina, então, de subir dessas escadas, como morava em um apartamento, até no 3º andar. E isso, em média, 3 vezes ao dia. E ali a imagem é a imagem de um raio-x que mostra a redução do espaço intervertebral da C5 e C6, o que é indicativo, então, de hérnia de disco. A avaliação desse paciente foi apoiada em exames físicos e ortopédicos junto com os neurológicos, revelando características físicas indicativas de uma genética condrodistrófica, que é uma condição que a cartilagem epifisária dos ossos longos se ossifica prematuramente. Como foi dito, ela tinha espasmo muscular na região cervical, tinha reações de dor aguda, propiocepção consciente ausente nos membros. Então, ela não conseguia muito ficar em estação e não tinha muito poder de locomoção e tal. O estado mental dela era deprimido, tinha uma debilidade generalizada, tinha tetraparesia, que é uma sequela neurológica e perde a redução dos membros e, como falado, tinha dor profunda nos 4 membros. A localização da lesão, então, foi presumida de estar na região cervical, cranial abaixo do forame magno. A paciente, ela foi encaminhada para o raio-x, onde foi visto por meio da projeção lateral uma redução dos espaços intravertebral entre C5 e C6, que, como eu disse, é sugestivo de hérnia de disco, e uma calcificação entre a C3 e a C4. A Gabi está mostrando aí as imagens. O tratamento clínico prescrito pelo veterinário foi um anti-inflamatório não esteroidal, que era o Firoxib, que era um anti-inflamatório usado para alívio de dor e inflamação associado à osteoartrite. A dose foi de 5 mg por quilo de peso corporal, uma vez ao dia, por 10 dias consecutivos. Para analgesia, então, como ela apresentava uma dor aguda, foi associado cloridato de tramadol, 1 mg quilo a cada 8 horas, junto com a dipirona, que é 30 mg por quilo a cada 6 horas, mais a gabapentina a cada 12 horas, por 10 dias também. A gabapentina é um medicamento que é muito utilizado também para tratar a dor crônica, que precisa um desmame do fármaco, que foi realizado da seguinte forma nesse caso. Durante os 10 primeiros dias, foi administrado dose de 5 mg quilos, passando para 3 mg quilo por mais 5 dias,
seguindo por 2 mg/kg por 3 dias, e foi finalizado com 0,5 mg/kg por mais 3 dias. Também foi prescrito para esse animal produtores de mucosa gástrica, né, como o omeprazol, na dose de 1 mg/kg, e ranitidina, na dose de 2 mg/kg. O tratamento fisioterápico foi definido em fases, de acordo com como o paciente ia evoluindo. Na primeira fase, foram prescritas 3 sessões semanais durante 2 semanas consecutivas. Nesse período, foi indicado um repouso absoluto, onde a primeira fase foram realizados alongamentos, massagens e mobilizações articulares passivas, de acordo, né, com o limite de dor que o animal apresentava. Foi também feita a aplicação de laser terapêutico infravermelho a cada 48 horas, na saída das raízes nervosas. A termoterapia também foi utilizada com a aplicação da luz infravermelha, tendo o objetivo de ter um relaxamento muscular, e então ele ajudar no controle dessa dor aí. Ele foi elevado o linear de ativação dos receptores neurológicos da dor, diminuindo, então, os espasmos musculares. Também foi feita a aplicação de TENS na frequência de 90 Hz com corrente de 20 MHz durante 20 a 30 minutos, por 3 vezes na semana, para ter uma melhora aí na analgesia. Após as 2 primeiras semanas, foi feita a reavaliação desse paciente pelos médicos veterinários e se passou para a segunda fase do tratamento. Como o paciente já não tinha mais uma dor aguda, a medicação foi removida, excesso a gabapentina, sendo mantida apenas a dipirona, a cada 8 horas, para auxiliar aí numa possível dor e desconforto por parte do animal. Então, como o Rubio explicou, na segunda fase, então, foram prescritas 2 sessões semanais por 2 semanas de tratamento. Nessas sessões, então, foram realizados alongamentos, massagens, mobilizações articulares passivas e também foi inserido exercícios terapêuticos de estação, onde os fisioterapeutas assistiam, né, ela em estação, com exercícios isométricos, controlados com a utilização da prancha e da bola, para testar mesmo os membros, né, com a propriocepção. Nessa fase, então, já foi reduzida a quantidade de joules na aplicação de laser infravermelho, né, sendo utilizados 6 joules com um caráter inflamatório, e a utilização do TENS foi mantida da mesma forma para analgesia nos finais das sessões. Então, no final dessas 2 semanas de tratamento da segunda fase, ela teve uma nova reavaliação veterinária e essa paciente passou para a terceira e última fase do tratamento contra a doença do disco intervertebral cervical que ela apresentou. Nessa etapa, então, ela já conseguia se levantar e se locomover, mas ainda apresentava uma deficiência proprioceptiva e também de manter uma postura de pescoço baixo. Ela ainda tinha dificuldade em elevação do pescoço. A paciente já não estava usando nenhuma medicação e não estava mais em repouso absoluto, apesar de estar restrita a atividades de piso liso, né, e exercícios, como posso dizer, moderados. Então, ela podia caminhar, mas com restritividade. Na terceira fase, então, do tratamento, foi determinada a manutenção de 2 sessões fisioterapeutas por mais 2 semanas, assim se tornando uma única sessão por semana, né? Então, por mais 14 dias, totalizando mais 4 semanas de tratamento, sendo a última fase. A paciente, então, passou a realizar caminhadas assistidas, caminhadas em pistas de propriocepção e os exercícios terapêuticos também foram mantidos. Ao final dessa terceira fase, então, a paciente já não apresentava mais déficit proprioceptivo e nenhum outro sintoma indesejável. Sendo assim, ela foi considerada uma alta do tratamento, né, com a ressalva da indicação de fazer uma manutenção quinzenal da fisioterapia.
Lá no início do tratamento, a gente viu no relato que foram instituídas sessões de acupuntura, né, nessa paciente, uma sessão semanal. Essas sessões, ela foi realizada pelo menos durante 4 semanas, totalizando 4 sessões, então. Só que essa modalidade, ela foi excluída do tratamento porque a paciente passou a rejeitar, né, ficando extremamente nervosa quando a fisioterapeuta estava manipulando as agulhas. Então, para conforto e bem-estar do paciente, foi retirado a acupuntura do tratamento. Então, aqui, fotos, né, da nossa paciente do relato de caso. Nessa foto, então, a figura 2A é onde a fisioterapeuta estava fazendo exercícios de alongamento e amplitude de movimento na primeira fase do tratamento fisioterápico, né? Onde ela estava restritiva totalmente, né, de andar, e ela já estava mais malzinha, né? E aqui na B, como vocês podem ver. Então, aqui na figura 3A, já era a aplicação do laser terapêutico e da luz infravermelha, né, que é a termoterapia, que nada mais é essa luz, ela vai fazer a vasodilatação, auxiliando na analgesia, como o Rubio já comentou. Então, aqui, a figura 4 já é a paciente indo para a terceira fase do tratamento da reabilitação, com uma considerável melhora clínica, porém, ela ainda apresentava déficit proprioceptivo, né? E uma postura de pescoço baixo, mas já caminhava em solo mesmo. Então, a discussão sobre os autores, né, com esse relato de caso. Então, é quase unânime, né, afirmar que a DDIV, que é a doença do disco intervertebral, é a causa mais comum das injúrias de medula espinhal do cão, sendo que as alterações degenerativas são mais frequentes em regiões cervicais, assim como vértebras torácicas e lombares. O emprego da fisioterapia e reabilitação no tratamento de cães acometidos pela DDIV cervical aumentou uma taxa significativa de sucesso e também de índice de recuperação desses animais. Então, de acordo com Levine, de 2008, ele relata que o uso da fisioterapia vem crescendo muito desde os últimos anos, devido aos relatos de casos bem-sucedidos pelos profissionais. Já a Brisson, de 2010, e Fossum, de 2007, teve a associação das técnicas com a fisioterapia e reabilitação, vai gerar efeitos desejáveis ao paciente, independente do tratamento, se for ele conservativo clínico ou se for mesmo cirúrgico. Então, juntando a clínica com a fisioterapia, teve uma melhora significativa nos nossos pacientes. Pedro e Michael, de 2009, relata que o repouso breve de 2 semanas é imprescindível para uma boa recuperação desse paciente, para que se obtenha um sucesso no tratamento, sendo necessário o aporte da fisioterapia para evitar efeitos indesejáveis, como atrofia de músculos, o desenvolvimento de contraturas e também o agravamento na perda das funções dos membros parésicos, né? Como foi descrito por Fosso. Mills, Levine e Taylor relatam que a importância da realização das sessões de fisioterapia de curta duração diariamente em pacientes acometidos pela DDIV cervical é de extrema importância. Então, o animal faz a sessão no consultório, né, com a fisioterapeuta veterinária, mas também o tutor tem a responsabilidade de manter esse alongamento diariamente, de curta duração, para que o tratamento fisioterápico seja eletivo, né? Seja bem feito. Então, Fossum também afirma que nesse relato o tutor, a fisioterapeuta usou a termoterapia superficial por meio da aplicação da luz infravermelha, que teve uma reação bem benéfica, pois promoveu a redução do espasmo muscular que essa paciente apresentava em região cervical, que isso contribuiu para o sucesso da analgesia e também associadas aos exercícios terapêuticos, aumentou a elasticidade do tecido e a mobilidade das articulações para fazer a cicatrização.
Então, William Sharp, de 1999, diz que o prognóstico varia de acordo da gravidade dessa doença, dessa hérnia de disco, né? E a duração, desde quando que ela aconteceu, se foi pega no início, meio ou fim, se já ocorre há muito tempo, e também quais são os déficits neurológicos que esse paciente apresenta. O prognóstico do tempo da recuperação do paciente vai muito além da idade e o peso que esse animal apresenta. Assim como um animal mais velho é muito mais difícil ter sucesso, e um animal com sobrepeso também é muito difícil obter um sucesso no tratamento. Nesse caso, então, apresentados os déficits neurológicos, foram observados que a paresia de 4 membros e diminuição da sensibilidade superficial e da sensibilidade profunda da gravidade da DDIV cervical foi considerada de leve a moderada. Então, as considerações finais sobre o nosso relato de caso é que o nosso grupo conclui que, através deste tema, né, as mobilidades das modalidades fisioterápicas serão avaliadas através da necessidade de cada animal, dependendo da doença do disco intervertebral que acomete cada animal, se é ela tóraco-lombar ou se é ela cervical. Importante sempre lembrar da condição que o animal se encontra, onde está a lesão e também o que está cometendo. Então, antes de tudo, a gente vai proporcionar qualidade, né, bem-estar para esse animal antes de fazer o exercício. Então, aqui foram as referências da onde a gente também se baseou para trazer um trabalho sobre esse relato de caso da doença do disco intervertebral, focado mais em cervical nesse relato de caso. Muito obrigada pela atenção.